A paz, tudo bem? No final eu faço a outra parte da doação, que é a parte da plantação para a Santa Ceia, porque eu tenho uma palavra revelada que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Em todo esse tempo que eu prego o Evangelho, nunca tive uma palavra dessa. Espera aí que no final, Deus vai chamar você para um compromisso. Amém, Jesus? Um compromisso. Deixa eu parar de falar, senão daqui a pouco eu vou engrenar aqui, eu não quero falar agora, eu quero falar no final. Agora eu quero entregar a mensagem principal do culto, né? Que é essa palavra que Deus colocou no nosso coração para entregar para todos vocês. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é o que está no interior dela. Deus levantou apóstolos, Deus levantou pastores, profetas, mestres, evangelistas. E o propósito de Deus levantar esses governos dentro da casa de Deus é para que Cristo seja formado dentro de nós. O que vai fazer a diferença na nossa vida, em qualquer lugar onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nos fará bênção em qualquer lugar e fará com que nós venhamos transformar e mudar qualquer situação, é o que tem dentro de nós. Por isso nós temos que nos despir da velha criatura. Nós temos que pedir para Deus até mesmo para tirar de nós aquilo que nos é oculto. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem pode compreender os seus próprios erros? Então, às vezes nós estamos caminhando e achamos que está tudo bem, e nós temos que sempre colocar a nossa vida diante de Deus. Porque mesmo que nós estejamos dando fruto, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Ele nos limpa para que venhamos dar mais. Então, quer dizer, não é porque estamos dando fruto, algumas coisas estão acontecendo, que nós temos que parar por ali. Existe algo mais para viver com Deus. Existe algo mais para viver com o Senhor. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo mais para mim. Sempre Deus tem algo mais para nós. A Bíblia fala de um povo que vinha adorar, que ia até Ele, a adorar a Ele. E esse povo louvava como o povo dele. Sentava como se fosse o povo dele. Esse povo, irmãos, levantava as mãos como se fosse o povo dele, e com seus lábios, esse povo, eles proferiam palavras para Deus, mas a Bíblia fala assim, o Senhor falou, mas o coração estava longe de mim. O que faz a diferença é o que está dentro de você. Cristo tem que estar dentro de você. A verdade, a sinceridade, o amor, o apego, as coisas de Deus tem que estar dentro de você. A Bíblia fala de um jovem rico que conhecia os mandamentos, ele sabia recitar a palavra de Deus, ele sabia o que estava escrito, mas tinha uma coisa que faltava para ele. O quê? Ele amar a Deus sobre a riqueza dele. Ele amar a Deus sobre todas as coisas. Faltava isso para ele. E Deus, quando propôs isso para ele, por intermédio de Jesus Cristo, ele se entristeceu e se retirou. Porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. E era a única coisa que ele precisava fazer para ser salvo. Para tomar posse da vida eterna. E o apóstolo Paulo disse, tome posse da vida eterna. O que está dentro de você faz toda a diferença. E o que está dentro de você vai externar também. Porque ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Uma moça um dia falou assim, pastor, para uma pastora, né? Pastora, eu não vou me reconciliar com Deus agora não, eu não vou assumir um compromisso com Deus agora não, eu estou meio perdido, me afastar de Deus, mas Jesus está no meu coração. E ela falou, verdade, Jesus pode estar no seu coração, mas Ele quer externar isso, Ele quer estar também nas suas atitudes, Ele quer estar também nos seus caminhos, porque às vezes a pessoa só aceitou Jesus como Salvador, mas ele ainda não dirige os seus passos. E a viagem que nós fazemos com Deus, tendo Deus do lado, é muito melhor do que a conquista. Porque quando Deus está do nosso lado, Ele vai nos sustentar na viagem e vai nos fazer dar aquilo que Ele tem para nós. O que tem dentro de você faz toda a diferença. Quando o Senhor foi ungir Davi, Deus olhou para onde? Para o exterior ou para o interior? Para o exterior. E Deus olhou para o interior, não só dele, Deus olhou para o interior também de Eliabe e de todos os irmãos de Davi. Só que Deus não pôde derramar o óleo dele sobre Eliabe. Deus não escolheu Eliabe. Por que Deus não escolheu Eliabe?
Porque Deus falou: o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu olho para o interior, eu olho para o coração. E o coração de Davi estava em Deus. E quando que o nosso coração está em Deus? Quando nós estamos na palavra, quando nosso coração está ligado, alinhado com a palavra dele, alinhado com a palavra de Deus. Irmão, diante de Deus está tudo nu e patente diante dos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, de todas as coisas. A pessoa, ela comete alguma coisa e ela fica ali, a palavra vem, e ela sabe que é com ela, e ela fica ali, mas ela fica ali naquela omissão. Deus está vendo que o coração daquela pessoa está enganando ela. Está enganando, não faça isso. Você sabe que é com você que Deus está falando, coloca a sua casa em ordem, se conserte, porque Deus tem bênção para você. Deus tem vitória para você. Deus, Ele quer que você vá bem em todas as coisas. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, o Senhor mostra o que deve estar dentro de nós, que fará com que nós venhamos, que nós sejamos vencedores em quaisquer situações. Vai lá, João capítulo 15, no versículo 7. João 15, 7. Vamos ler o 5. O 4, vamos ler o 4. O 4, coloca o 4. Olha, estai em mim e eu em vós. Esteja na minha palavra e eu estarei também em vós. E eu esteja em mim e eu em vós. Como a erva de si mesmo não pode dar o quê? Fruto. Irmãos, todos nós precisamos um dos outros. Quanto mais de Deus. Até para nascer a gente precisa de alguém. Alguém nasceu sozinho aqui sem passar por alguém? E para se manter vivo, para ser sustentado, precisamos de alguém. Nós somos pessoas que fomos formados para servirmos uns aos outros. O Elias foi levantado por Deus, mas ele precisou da viúva. A viúva estava lá em Sarepta, precisou de Elias. O Eliseu, homem de Deus, passando, a mulher não viu nele os dons, viu nele Deus. Preparou uma casa, tudo, colocou ele lá para morar. Ela precisava de um filho. Ele foi e profetizou na vida dela. Ela continuou abençoando ele. O filho morreu. Ela foi falar com ele. O relacionamento que ela tinha era com o homem de Deus. Não era com os dons de Deus, com os dons que estavam no homem. Era com o homem de Deus. O homem de Deus foi lá. Bom, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, nós somos formados para isso. Quanto mais de Deus. Existem pessoas que acham que são independentes, que querem ter uma aliança com Deus, mas fazem as coisas da sua maneira. E quando a pessoa decide fazer as coisas da sua maneira, ela não está com Deus. Ela não está com o Senhor. Nós temos o exemplo de Saul. Saul, ele quis fazer da sua maneira. O erro de Saul foi que Deus falou para ele, através de Samuel: agora que você foi ungido rei, observe e tenha cuidado de fazer conforme a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor era dada para ele, ele fazia de acordo com a cabeça dele, com a razão dele. E o que aconteceu? Ele passou o reinado inteiro e foi fracassado. Deus não pôde agir na vida dele. E ainda assim Deus deu 40 anos para ele se arrepender. E ele continuou insistindo no caminho da morte. Os filhos dele também foram ceifados. O Eli, a mesma coisa, foi levantado para ser profeta, ser sacerdote. Mas quando estava tendo um sacrifício, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles pegavam um garfo com tridente, né? E eles fincavam na gordura e eles tomavam aquilo que era para ser queimado para Deus. Aquilo que era para ser queimado para o Senhor. Na porta da igreja, eles falam na linguagem de hoje, eles chavecavam as meninas e se prostituíam com as meninas. E eram filhos do sacerdote. E eram também o quê? Sacerdotes do Senhor. E o que Deus falou? Eu levantei a tua casa para honrar a tua casa. Irmãos, se Deus que é Deus, vou falar uma coisa para vocês. Se Deus que é Deus, Ele honra, quanto mais eu não vou honrá-lo. Se Deus que é Deus, Ele honra pessoas que honram a Ele, quanto mais eu, irmão, eu não vou honrar uma pessoa também. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos uns dos outros.
E nós precisamos, acima de tudo, de Deus. E o Senhor Deus fala para ele: escolhi a tua casa para que estivesse diante de mim, mas longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, os que me desprezam serão envelhecidos. O que é envelhecido? Uma coisa nova que vai perdendo a sua força. Uma coisa que você pega como essa aqui, você tenta rasgar, é difícil, mas quando é envelhecido, você põe um dedinho e faz assim, ó, fica fraco. A pessoa vai perdendo a sua essência. Nós não fomos chamados simplesmente para Deus fazer uma promessa para a gente sair do pecado, né, e Deus fazer tudo. Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, que era uma terra de pecado, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu tenho uma viagem com você, eu tenho um caminho com você. Então, nesse caminho, no capítulo 17, o que Deus propôs para Abraão? Uma aliança. Uma aliança. Irmãos, a noiva, quando uma pessoa se torna noiva, essa pessoa ela faz um compromisso. Essa pessoa ela passa a ter uma aliança mais séria com Deus. E com aquela pessoa, no caso do homem e mulher, com aquela pessoa. Ela passa a ter algumas renúncias maiores. Por quê? Porque o propósito dela com aquela pessoa é fazer aquela pessoa feliz. E a outra também, quando não é um relacionamento sadio. Agora, quando não é um relacionamento sadio, a aliança é só da boca para fora. A aliança é só no dedo, mas no coração não é. E quando a aliança é só no dedo, a pessoa ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer ser feliz. Então ela pouco se importa com a felicidade da outra. Ela se posiciona diante de uma aliança numa posição unilateral. Unilateral, ou seja, tudo é do meu jeito se você quiser viver comigo. Mas como que a pessoa vai ser feliz se tudo é do jeito da outra, irmãos? O amor não é egoísta. Amar não é fazer isso. E amor não é o sexo. Vou falar mais. O amor não é o sexo. O sexo complementa uma vida matrimonial. Amém, Jesus? Mas o amor é o respeito. O amor é o cuidado. Né? Uns dias aí eu andei restringindo a minha alimentação por recomendação médica. Minha esposa foi viajar comigo, ela falou: que você comeu, eu vou comer com você. Isso aí não tem dinheiro que pague, irmão. Se você comer só frango, eu vou comer só frango com você. Se você comer só isso, eu vou comer só isso com você. Eu não vou aguentar ver eu comendo de tudo e você não comendo nada. A pessoa vai, levanta, faz uma vitamina para você, faz um negócio para você e você fica ali olhando. Isso é amor, irmãos. Amém, Jesus? Isso é amor. Isso vai se construindo na vida da gente. Vai se construindo. Né? Aí antes de dormir eu dou um beijo nela, onde ela falou assim: nossa, você está carinhoso comigo, foi porque você merece ser honrada. Porque você cuida de mim. É verdade ou não é? Você cuida de mim. Então você cuida de mim, você merece ser honrada. Merece ser honrada. Então isso é amor. Isso é amor. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Aí fala assim: sem mim nada podereis fazer, porque a vara desse mesmo não pode dar fruto. Nós precisamos um dos outros. Se não estiver o quê? Na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, se nós não estivermos em Cristo, nós não vamos dar fruto. Existe uma coisa natural que todo mundo faz, mas existem coisas que Deus pode gerar através de você. Esse é o fruto que Deus fala. O fruto que Deus vai gerar através de você. Vou falar uma coisa aqui para vocês entenderem no final do culto. Quando Deus deu Isaac para Abraão, diga assim, ó: cumprimento da promessa. Mas depois que a promessa foi cumprida, alguém teve que sustentar a promessa. Você pegou aí. Quando Deus cumpre uma promessa na sua vida, Ele te dá um carro e condições de pagar o boleto. Quando Deus cumpre uma promessa na sua vida, Ele te dá uma casa e condições de pagar o IPTU. Tudo que Deus dá para você, Ele sustenta. O sustento vai vir de algum lugar. Agora imagine uma mulher, quando tem um filho. Explica para mim, irmão.
Por que a mulher não dá leite sem filho? Por que a mulher não dá leite sem o filho nascer? E esse leite é o quê? É um sustento. E esse leite é o quê? É um milagre. É uma coisa divina. Estou todo arrepiado aqui agora. É uma coisa divina. Então, se eu sou sustento para alguém, o milagre de Deus vai estar passando por mim. Se você é sustento para alguém, o milagre de Deus vai estar passando por você. Agora, a mulher pode parar de amamentar? Pode ou não pode? Tem mulher até que rejeita amamentar. Rejeita ou não rejeita? O que acontece com o leite? Seca. O milagre acaba. Seca. Então eu posso decidir servir, como eu posso decidir não servir. Eu posso decidir fazer o que Deus quer, como eu posso decidir fazer o que Deus não quer. Só que eu não posso chorar depois, porque para que Deus vai dar leite para mim se eu não vou amamentar ninguém? Meu Deus. Para que Deus vai dar leite para você se você não está disposto a ser um instrumento para sustentar o milagre de Deus na vida de alguém? Aquilo que a mulher de Sarepta fez para Elias foi um leite para ele. E sabe o que aconteceu? Sustentou o ministério de Elias para ser milagre para ela. É assim que funciona, irmão, no mundo espiritual. E se nós não estamos conectados com Deus, sem mim, nada. Olha só o versículo de número 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O que é sem mim? Deus tem que te dar uma direção em tudo, uma palavra em tudo. Quando você faz essa caminhada com Deus, quando você faz essa viagem com Deus, como Abraão fez quando saiu da sua terra, da parentela dele, indo para a terra que Deus havia de mostrar, irmãos, Deus foi colocando a direção no coração dele. Deus foi guiando ele. Sem o Senhor ele não chegaria a lugar nenhum, ele não seria pai na fé de forma nenhuma. Então não adianta a pessoa querer chegar onde Deus tem para ela, se ela não está com Ele. Se ela não está com Ele, é fácil a gente entender isso. Você que aceitou Jesus, que entregou sua vida para Jesus, faz uma retrospectiva da sua vida. Foram as suas decisões que te trouxeram, que te levaram a viver mais de Deus. Foi ou não foi? Mas se você decidisse o contrário, seria diferente. E alguns chegaram a decidir diferente, sem Deus, pagaram um preço para depois retomar o caminho. E voltam cheio de consequências das suas decisões. Mas o bom, irmãos, é que o Senhor diz na palavra dele: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A pessoa se posiciona, se alinha com Deus, e aquilo que ela deixou de viver foi jogado no lixo, não está sobre ela. Estava retido. Por causa dela mesma. Não é por causa do diabo. O diabo é um derrotado, irmãos. Quem toma decisões na nossa vida não é o diabo, somos nós. O diabo é um fracassado. Ele só tenta, mas quem fala sim ou não para ele somos nós. O Senhor Deus nos inspira. Quem fala sim ou não para Deus somos nós. E se nós falarmos sim para Deus, com Ele nós seremos em todas as coisas, como Paulo disse, mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. No versículo 6 ainda fala assim, se alguém não estiver em mim, será o quê? Lançado fora, como a vara, e o que, pessoal? Secará, vai sair verdinho, mas não vai ter força, se não estiver em mim. Mas como é que pode, pastor? A vara não estava na videira? Como é que pode estar conectado na videira e não estar nele? Como é que pode eu fazer parte do corpo e não estar nele? Irmãos, a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo.
Mas não existem pessoas que têm todos os membros, mas nem todos funcionam? Meu Deus. Não existem casos que a pessoa tem que tirar um membro para que todo o corpo seja salvo? Então medite nisso. Agora, por que o membro não funciona? Porque não está conectado com a cabeça. Não está conectado com o quê? Com a cabeça. Se eu não estiver conectado com a cabeça, que é Cristo, eu vou fazer tudo do meu jeito. E para o reino de Deus eu não funciono. Para o reino de Deus eu não funciono. Eu posso funcionar para os meus desejos, meus prazeres, eu posso funcionar para as minhas convicções, eu posso funcionar para aquilo que está na minha cabeça, mas para o corpo de Cristo eu não funciono. E eu tenho que funcionar no reino de Deus. Para o reino de Deus, porque eu fui resgatado do reino das trevas para ser uma bênção no reino de Deus. Lá fora, irmãos, quantos de nós lá fora fazíamos muito mais para o pecado, entregávamos muito mais para o pecado, para os vícios, fazia muito mais até para os espíritos que servíamos lá fora, muitos serviam lá fora. Chegava a virar na mata de meia-noite para frente. Tomava banho de coisa fedorenta, com líquido fedorento. Na ignorância, achando que estavam servindo a Deus, achando que aquilo era de Deus. E a gente se converte. Não, a graça de Deus é sobre mim. Não importa o que eu faço com o meu corpo, a graça de Deus é sobre mim. A Bíblia fala do joio e do trigo. O trigo, quando o vento sopra, ele se inclina. O joio só está ali, mas vai ser cortado e lançado no fogo. Então eu preciso colocar a minha vida à disposição daquele que me deu o privilégio e a oportunidade de viver um tempo para que eu pudesse aproveitar esse tempo e me arrependesse dos meus pecados, permanecendo com Cristo, honrando a minha parte na aliança, de estar ligado nele. A mesma vida que passou nas outras varas, passou também nessa, mas essa não quis saber. Deus não vai forçar, Deus vai ensinar. E ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Olha só que versículo forte. Se alguém não estiver o quê? Em mim, será o quê? Lançado fora, como a vara, e secará. Mas para ser uma vara, ela cresceu num tronco. Ninguém é vara do nada. A vara nasce do nada. Sem mim nada podereis fazer, e secará. E os colhe e o lançam onde? No fogo, e o quê? E ardem. Está falando de juízo aqui. Devemos permanecer em Cristo. E o 7, se vós estiverdes em mim, aí ele fala, ó, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. E o que, igreja? E será feito. E será feito. No versículo de número 4, começa o versículo assim, ó, está em mim. Quem que tem que tomar a decisão? Somos nós. Está em mim, se posicione. Se posicione. Jesus poderia dar água viva para aquela mulher samaritana, mas ela tinha que pedir para ele. Ela tinha que querer. Vai lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Ela não tinha ainda. João capítulo 4, no versículo 7. Vamos ler o 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Irmãos, olha só. A mulher, ela foi quase a hora sexta, e ela foi tirar o quê? Água. De qual fonte?
de Jacó. A fonte de Jacó é a fonte dos homens. Ela foi buscar um recurso natural, como todos nós buscamos. Só que aí Jesus pegou e falou assim para ela: dai-me de beber. Jesus pediu água para ela. De qual fonte? Dela, da fonte de Jacó. Da fonte que ela tinha, daquilo que ela tinha. Olha o que Jesus falou. Tinha que partir dela. Dai-me de... Irmão, Jesus pediu água para ela. Jesus falou: tenho sede. O que deram para ele na cruz? Vinagre. Deram o quê? Vinagre. Jesus estava todo ensanguentado. Jesus estava todo machucado. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele, não tinha parecer e nem formosura. Nenhuma beleza ele tinha para que fosse desejado. Agora, você já colocou vinagre na ferida? Imagine uma pessoa na cruz que não podia nem fazer assim, ó. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. E ele fala: eu tenho sede. E o que nós estamos dando para ele? Tem gente que, para não dizimar, fala assim: ó, Jesus não precisa do meu dinheiro. Só que você vai aprender hoje que o seu dízimo e a sua oferta é um sustento que sai do seu seio, porque você é noiva. E quando Jesus fala em Isaías 55, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho, leite e vinho. Ele fala o quê? Leite e fala o quê? E vinho. Mas pastor, ele fala para comprar sem dinheiro e sem preço. Verdade. Porque mesmo que nós demos condições para a obra de Deus avançar, dando às pessoas, sustentando o cumprimento da palavra, que foi a obra de Jesus na cruz do Calvário, e a evangelização, nós estamos sendo os seios da obra de Deus, aleluia, que está levando sustento e salvação para aquilo que um dia se cumpriu na vida de Jesus, e está sendo sustentado e vai ser sustentado até a volta dele. E muitos não entendem isso. Não entende. Nós temos passado meses dificílimos. Dificílimos. Que muitos não entendem isso. O dízimo e a oferta não é pagamento. É gratidão e amor. É gratidão e o quê? Amor. Deus, ele fala: estou com sede. E a pessoa dá vinagre para ele. Irmãos, a pessoa do mundo dá vinagre. A igreja sabe quem é Deus. A igreja sabe quem é Cristo. A igreja sabe quem é o Senhor. Eu tenho sede. O Senhor é tão bom que o Senhor podia fazer tudo sozinho sem precisar da gente. Mas Ele nos chama de cooperadores da obra dEle. Isso é um privilégio. O Davi, quando entendeu isso, Davi falou assim: ó, da tua mão recebemos, da tua mão nós te damos. Bendito seja o nome do Senhor. Da tua mão recebemos, e da tua mão nós te damos. Quando Deus colocou Esther no reino, sabe o que significa Esther no reino? A igreja no reino de Deus. O povo de Deus ia ser dizimado, os judeus seriam dizimados. O que aquela mulher fez? Ela virou para o Mardoqueu, que era tio dela, que estava fora do reino, que clamava pelo povo judeu. E ela falou assim: não tem como resolver esse problema, o rei está retirado. Qualquer pessoa que entrar na sala do rei sem ser anunciado pode ser morto, a não ser que ele estenda o cetro de ouro para ela. E o Mardoqueu falou assim para ela assim: ó,
Porventura, você acha que você, sendo judia, escapará do decreto, estando aí no reino? Olha que coisa. Ela foi colocada ali para fazer alguma coisa. Nós somos colocados no reino de Deus para fazer alguma coisa. Diga amém, Jesus. Para fazermos alguma coisa. E ele fala, porventura Deus não te colocou aí dentro, para esse propósito? Porventura, se você se negar a fazer isso, resposta de outra parte virá. Porém, tu e tua casa perecerá. Olha que coisa interessante que Deus fala. E ela fala, então vamos jejuar. Quantos dias ela jejuou? Quantos dias? Por que 3? 3 é consolidação. 3 é consolidação. 3 é aliança. Ela jejuou 3 dias, mandou as mulheres jejuarem também. As pessoas fora do palácio jejuem também. Façam isso. E fizeram. O que aconteceu? Deus armou todo o povo. Deus armou o povo. E o povo teve vitória. E o povo prosseguiu. Deus usou essa mulher. Deus usa pessoas na Bíblia. Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer usar todos nós. Porque Ele é Deus. Teve um mês aqui que foi tão difícil. Mas tão difícil, mas tão difícil. E aí eu falei, Deus, me dá uma direção. Deus me deu. Plantei um envelope. Quase toda a igreja pegou. E não veio. E eu falei, meu Deus, e agora? De repente uma pessoa me manda uma mensagem de São Paulo. Falou, pastor, mandei uma oferta na sua igreja. 7 mil reais. Então Deus, irmãos, Ele tem os seios dele aqui na terra. Deus tem os seios dele que não vão cessar, não vão fechar, não vão tirar o filho do seio. Não vão tirar. Vão permanecer no princípio até o fim. Pode ser na luta, pode ser na vitória, pode ser em qualquer situação. Porque tem gente que na luta desiste, e na vitória também. Porque quando está na luta, é pouco. Mas a pessoa fala, estou na luta, estou fazendo e não está acontecendo nada. Quando é na vitória, é muita. A pessoa fala assim, mas é muita coisa. Não é muita coisa não. Já pensou se Deus falar assim, é muita coisa que eu estou te dando, então eu vou dar menos? Porque você não quer honrar minha casa? A ingratidão é a pior coisa que tem. Se nós soubéssemos o que é o altar, o que é o amor, o que é a gratidão. Ah, mas pastor, é tanta coisa errada. Problema de quem faz coisa errada. O meu compromisso com Deus não para de fazer não. Cada um que vai prestar conta a Deus aquilo que faz. Irmãos, o que vai me dirigir para fazer alguma coisa são as coisas que os outros fazem de errado ou a palavra de Deus. Irmão, se o pastor pegar seu dinheiro e se enriquecer ilicitamente, isso não vai impedir da bênção chegar na sua vida não. Se você não sabe. Porque você fez a sua parte. Daqui para cá, a quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Mais será pedido. Muito mais será pedido. Existem órgãos públicos que levantam vida de pastores, que levantam vida de igreja. E pode levantar o que for. Pode pedir imposto de renda do que for. Pode fazer o que for. Pode colocar o nome lá, quem tem advogado, pegar os documentos, pode pegar o nome, fazer o que for. Quando há uma administração dentro do princípio da palavra de Deus, Deus honra. E os seios que secarem, Deus substitui. Porque a obra é dele, o filho é dele. Fala assim comigo assim, ó. Tem coisas que eu gero, porque Deus me capacitou. Mas existem coisas que Deus pode gerar pelo Espírito Santo através de mim. Irmãos, a IF não existia, foi gerada. A rede super aqui local não existia, foi gerada. E você não imagina
Quantos seios aparecem para mandar leite para esses lugares? É impressionante como Deus sustenta, como Deus faz. É a mesma coisa quando Deus te dá um comércio e foi Deus que deu. Pode ter um monte de gente, irmãos, com inveja de você. Pode ter um monte de gente com olho gordo com você. Se você está alinhado com Deus, você está na palavra dele, ele está em você, o leite vem para você também, porque é filho de Deus aquilo. Vou falar mais, é filho de quem? E Deus não dá um filho para depois não dar um leite. A maioria das coisas que a gente conquista, que não foi Deus que deu, a gente perde durante a vida. Eu vou falar isso aí de novo. Um certo dia eu cheguei em umas pessoas e falei assim, olha, você está vivendo uma realidade que não é a sua, porque você está fazendo coisas erradas. E a gente tem que colocar a casa em ordem. Mas aí eu vou ter que fazer isso, eu vou sair do meu padrão, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo. Ele falou, porque esse filho não é gerado pela palavra, é gerado pela sua ganância. É gerado pela sua cobiça, é gerado por corrupção. É gerado por coisas ilícitas. Aí a pessoa, para sustentar aquilo, ela tem que sair da palavra. Verdade ou não é? Ela tem que sair da onde? Da palavra. Ela tem que sair. Se ela se firmar na palavra, irmão, ela sai de um padrão assim e volta para um padrão assim. Porque aquilo ali Deus nunca deu para ele. Foi ele que transformou pedras em pães. Aí vem a luta, aí vem isso, vem aquilo outro, e a pessoa começa a chorar. Não, ela não tem que chorar não, ela tem que dar glória a Deus, porque a alma dela estava perdida e agora está salva. Estava perdida e agora está salva a alma dela. Agora, quando a pessoa cresce com Deus, é diferente. Deus vai fazendo. Deus vai fazendo. E quando Deus dá, Deus também dá para sustentar. Deus também dá para sustentar. Por quê, gente? Porque eu vejo na Bíblia Deus falando com um homem chamado Saul. Quando ele não esperou o sacerdote Samuel chegar e ele ofereceu o sacrifício. Ele falou, o povo estava se afastando de mim. Você não chegava. Eu estava pressionado. E eu pressionado, o que eu fiz? Eu ofereci o sacrifício. E aí o Samuel falou para ele assim, você fez uma coisa de nécio, de gente que não tem juízo. Por quê? Porque hoje Deus estava testando você, porque Ele tinha algo para te dar. O que Ele tinha? Ele ia confirmar o teu reinado para sempre. Meu Deus. O que Ele ia fazer? Confirmar o quê? Para sempre. Você sabe o que é Deus pegar uma pessoa e confirmar ela para sempre? É Deus falar assim, ó, eu te coloquei, daqui você não sai mais. Agora, para você receber isso, vai vir teste. Vai vir teste. Então, seja aliançado com Deus, seja fiel a Deus em qualquer situação, meu irmão. Deus tem que ser verdadeiramente primeiro lugar na nossa vida. Você sabe por quê? Porque quando Ele pede água para nós, isso não quer dizer que Ele não pode matar a sua própria sede. Porque Ele falou que se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Então isso não quer dizer que Ele não pode matar a sua própria sede. Mas é porque Ele sabe o que Ele tem para retribuir. E olha o que Ele tem para retribuir. No versículo, eu li o 7, não foi? Não, foi o 4. É 4, o 7, eu li o 7. Agora, olha só o 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os... Deus não entra nessas questões. Ele quer salvar todos. Amém? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom... O que é um dom? É um presente. Se você conhecesse o dom de Deus,
E quem é que te diz, dai-me de beber? Você me pediria. E o que eu lhe daria? Água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará o quê? A ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aleluia! Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que sai para a vida eterna. E ela fala: Senhor, eu quero essa água. Senhor, eu quero essa água. Dai-me de beber. Mas, Senhor, se você soubesse quem te pede, você me pediria, porque eu tenho uma água melhor do que a de Jacó. Só que essa água que você vai beber de mim, depende de se você quiser servir a mim. É verdade. Nem todo mundo tem essa água. Conversa com uma pessoa 5 minutos, você vai saber se ela tem um ventre de Deus ou não. Mesmo estando dentro das igrejas. Tem gente que fala de tudo, mas não tem a palavra no coração. Então o que tem dentro de você é que vai fazer toda a diferença onde você colocar a planta dos seus pés. O que tem dentro de você. Tem gente que chega para o outro, você não sabe o que o fulano fez comigo, que a fulana fez comigo, o Beltano fez comigo, seu canto. Quem tem a água vai orar. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem a água é diferente, irmão. Quando a gente começa a servir a Deus, o que aconteceu quando aqueles homens começaram a servir a Deus? As talhas começaram a se encher do quê? De água. E dentro daquelas talhas houve uma transformação. Quando a gente começa a servir a Deus, a água começa a entrar dentro de nós. Servir a Deus é alimento para nós. É matar a sede para nós. Irmãos, vocês não têm noção como é gostoso servir a Deus. Como a gente se realiza servindo a Deus. Falando das coisas de Deus. Claro que a gente é normal, a gente fala sobre todos os outros assuntos, mas sempre Deus, você tem que entrar no meio. Não tem como. Os mensageiros de Deus falam a palavra de Deus. E essa mulher virou uma mulher que anunciou o evangelho lá em Samaria, irmãos. Numa região onde o evangelho não estava. Ela entrou lá e virou uma missionária. Ela começou a chamar as pessoas: encontrei o Salvador. Encontrei o Senhor. Jesus falou que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade. Então eu faço a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, eu estou matando a sede de quem? Dele. Consequentemente, Ele vai me dar uma água diferente da que eu dou. O que a gente faz para Deus é muito pouco. O que a gente faz para as pessoas, pode fazer com que as pessoas tornem a ter sede. Verdade ou não é? É. Uma pessoa chega e fala assim: ô Joaquim, está para cortar a minha luz. Paga para mim, por favor. Você vai e paga a luz da pessoa. Mas se a pessoa não tiver uma renda, no mês que vem... Verdade ou não é? Agora, a palavra de Deus, quando entra no coração de uma vida, quando muda uma pessoa, Deus traz dignidade para essa pessoa. Deus levanta essa pessoa. A ponto dela falar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. A Deus pertence as saídas. Deus vai dando saídas. Deus permite situações, a gente clama, a gente ora, a gente exercita a nossa fé e Deus vem e entra. E a gente vai passando ano a ano e vai dizendo: até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cada pessoa que aceita Jesus é um cumprimento da promessa. E depois essas pessoas vão sendo alimentadas pelo leite. E quem dá o leite para vocês? Aqueles que renunciaram um pouco mais
para estarem nos bastidores de um ministério, se preparando para alimentar vocês, para vocês crescerem, até provarem do vinho. Daqui a pouco vocês estarão aí voando com Deus, como águia na presença do Senhor. Deus, Ele conta comigo sim. Deus, Ele conta com você sim. E para encerrar, Lucas 1, 28. Olha só, Lucas 1, 28. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo trouxe algo da parte de Deus. Continue. E vendo ela, turbou-se muito com as suas palavras, e considerava que saudação seria esta. A palavra do anjo mexeu com Maria. Aquela palavra vinha de quem? De Deus. Era uma saudação. O que estava dentro daquele anjo? Jesus, porque Jesus é a palavra revelada. O que está dentro de você faz toda a diferença. Por que nós ouvimos uma palavra, aquela palavra começa a mexer conosco? Porque Jesus está naquelas palavras. E essa mulher, depois que ela recebeu essa saudação, e nós sabemos a história, nós aprendemos na virada, aí, no culto da virada, a história dessa mulher. Essa mulher engravidou. E a obra que foi feita nela foi a obra do Espírito Santo. E quem trouxe essa obra do Espírito Santo? As palavras desse anjo. Junto com a palavra de Deus, junto com Jesus, vem o Pai e vem o Espírito Santo. Ele veio testificar de si mesmo, que ele é a própria palavra, do Pai e do Espírito Santo. Os três são um só. Agora, isso não está só no anjo, agora está dentro de quem? Literalmente, e literalmente também. Está dentro de quem? De Maria. Agora, Maria está com Jesus dentro dela. Mas ela está com Jesus formado, ou ela está com ou ela está grávida dele, como toda mulher fica grávida, e agora vai acontecendo a formação da criança. Hã? Ela não ouviu o anjo e saiu assim, ouviu? Não. Foi gerando. A obra do Espírito Santo foi acontecendo dentro dela. Lembra dos 5 governos que são dados por Deus para que Cristo seja gerado em nós? Então a palavra de Deus agora está dentro dela. O que tinha dentro daquela mulher, uma samaritana? Água viva. Aonde estava também? No ventre. O que fala em Ezequiel 47? Que quando eles entraram no rio, deu no artelho. Por que o artelho? Porque se você não tiver artelho, você não se mantém em pé. Depois não passou na canela, passou direto para o joelho. Por que no joelho? Porque é o joelho que se dobra diante de Deus. Aí depois veio para onde? Ó, lombo. Aqui é o lombo, ó. Veio para onde? O lombo tem a ver com o quê? Com o ventre. Daqui a pouco você está todo na presença de Deus. Diga amém, Jesus. Indo para águas mais profundas. Tudo isso, irmãos, tem um significado. Tudo isso. Agora, Jesus tinha falado para ela através do anjo. Deus tinha falado para ela através do anjo. Jesus estava no ventre dela. Embora os 3 sejam um, mas a explicação é essa, mais fiel aí. Deus falou para ela através do anjo que a prima dela, que era estéril, concebeu também. Estava grávida de quem? De João. Agora, olha só o versículo 29. É o 29 esse aí? O versículo 39. Maria grávida, e naqueles dias, Maria já grávida, né? Levantou-se Maria e foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. Na casa de quem? E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias e Isabel eram um casal irrepreensíveis na presença de Deus. Isabel agora estava grávida de João. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, o quê? A saudação. O que Maria ouviu do anjo? A saudação. O que Maria está levando agora para Isabel? A saudação. Vamos ver o que essa saudação fez. O que essa saudação fez? Olha lá, ó. De Maria, a criança saltou no seu ventre,
E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por isso que o que faz a diferença é o que está dentro do seu ventre. O que faz a diferença é quando você recebe algo de Deus e verdadeiramente aquilo fica no seu ventre. E Maria só estava com Jesus no seu ventre porque ela disse assim: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando você aceita a palavra de Deus, o seu ventre não é um ventre normal. O seu ventre, no seu ventre tem Jesus Cristo. No seu ventre tem água viva. Você não é como outras pessoas normais. A tua palavra tem algo diferente. E que não vem de você mesmo, mas vem daquele que foi colocado no teu ventre. Vem daquele que foi colocado dentro de você. As pessoas que são de Deus, elas têm um diferencial, que é Jesus no seu ventre. Que é Jesus dentro de você. Quando ela saudou Isabel, Isabel foi cheia com o Espírito Santo. Eu estava conversando com uma moça, uma jovem senhora, e eu fui falando com ela a respeito de como ela deveria tratar uma pessoa que está dando problema, da família dela. Falei, primeiro, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então você deve amar essa pessoa e trazer para perto de você a sua família. Por quê? Porque embora Deus te dê promessas, Deus te dê tudo, a administração, a sabedoria, a inteligência, você tem que ter também. E dependendo do que você fala, o que você faz, você acaba afastando a pessoa de você e até mesmo dando ao inimigo armas para ele pegar aquilo e jogar na mente da pessoa. E a pessoa está debaixo de tanta pressão, que ela pega e se rebela. Ela pega e se afasta. Tem uma conversa séria com a pessoa, diz que você ama a pessoa, embora você não concorde com aquilo que ela está fazendo, mas que você não vai deixar de amá-la e não vai deixar de falar com essa pessoa, você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer como cristã. Você não tem que excomungar essa pessoa. Traz ela para perto de você. Traz ela. A gente vai errando e vai aprendendo, Deus vai ensinando a gente. E eu fui falando com ela, fui mostrando. Porque a gente, irmãos, quando se converte, parece que a gente nunca pecou. E a gente olha para as pessoas que estão fora da casa de Deus, e é como se a gente começasse a julgar essas pessoas, como se nós nunca tivéssemos passado por lá. E nós não podemos fazer isso, nós vamos afastar as pessoas de nós, porque o inimigo vai usar essa falta de sabedoria nossa. Ele vai agir nas brechas, isso é brecha. Traz a pessoa para perto e vai dobrando seu joelho. Quando você tiver vontade de falar alguma coisa para ela, dobra o seu joelho e fala com Deus. Fala com Deus. Porque as forças do inferno sobre a vida da pessoa serão quebradas. Daqui a pouco essa pessoa vai virar e do nada, não é do nada, as suas orações serão atendidas. A pessoa vai virar e falar assim, poxa, eu quero voltar para Jesus. Ela vai perder a graça na vida que ela está levando. Ela não vai ver mais motivo para estar ali. E daqui a pouco, aquela pessoa vai voltar para a presença de Deus. Fique na presença de Deus. Porque se isso não estiver dentro do seu ventre, o que nós vamos fazer? Você não presta, você é isso, você é aquilo. Bom, a gente vai dar o que está no nosso ventre. Meu Deus, hein? Que palavra, hein? É ou não é? A gente vai dar para as pessoas que estão onde? E o que tem que estar no nosso ventre? Água viva. Jesus. Porque só Jesus pode encher a outra pessoa com o Espírito Santo. Ninguém batiza com o Espírito Santo, só Jesus. João Batista falou, aquele que vem depois de mim, vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Você pode ver que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, Isabel também, através do quê?
do ventre de Maria, porque Jesus é maior do que João. Isso é muito forte, irmãos. Se nós estivermos com o nosso ventre cheio da água de Deus, nós vamos fazer a diferença onde a gente for. Onde a gente for, o ambiente muda, tudo muda. E Deus entra e faz a obra na nossa vida. Então se encha com a água de Deus. E se Deus pedir algo para você, Ele fala lá em Mateus 25, eu tive sede, hein? Ó, você me deu de beber. Eu tive fome, e você me deu de comer. Eu estava nu, e você me vestiu. Eu estava doente, e você foi me ver. Eu estava preso, e você foi me visitar. Mas quando que fizemos isso, Senhor? Quando você fez algo para um dos meus pequeninos, você fez para mim. Ou seja, dar água para Jesus, não é dar um copo de água para Jesus, é fazer algo por alguém. Coloca no seu coração, eu vou ganhar almas para Jesus. Coloca no seu coração, em vez de ficar, às vezes, vivendo a chateação que fulano fez, que ciclano fez, falando para um, falando para outro, fala para Jesus, Jesus, eu vou trazer uma pessoa para sentar 1,5 metro de mim aqui na igreja. Eu vou trazer essa pessoa. Eu vou ganhar uma alma para Jesus. Eu vou fazer a diferença. Porque, irmãos, o que está acontecendo hoje, na vida de muitos cristãos, é que em vez de ele ganhar alguém para Jesus, o mundo está ganhando ele para o inimigo de volta. Está ganhando de volta. E está amarrado em o nome de Jesus. Na nossa vida não. Sejamos firmes, constantes e abundantes na presença do Senhor. Amém, Jesus?